seja bênção para a minha vida e para a sua vida também nessa manhã, em nome de Jesus. Lucas 12, versículos 13 a 21. Se você encontrou, acompanha aí na sua Bíblia. Se não, você pode acompanhar também pelos televisores. A palavra do Senhor diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, ou em outras traduções, cobiça, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Leitura da palavra do Senhor. Senhor, te agradecemos por essa palavra e que ela agora seja ministrada ao nosso coração. Senhor, venha com o teu Espírito Santo e falar através da exposição das tuas escrituras. Senhor, que seja uma palavra abençoadora, direcionadora, transformadora para a nossa vida. Obrigado, Senhor, que essa manhã de ceia é também uma oportunidade, Senhor, de rever nosso caminhar, de reavaliar a nossa rota e nos colocarmos na direção que o Senhor tem para nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, deixa tua Bíblia aberta aí, como já é de costume. O tema da mensagem nessa manhã: não perca o eterno correndo atrás do temporal. Não perca o eterno correndo atrás do temporal. Amados, como nós viemos aí falando ao longo desse culto nessa manhã, nós não podemos nos esquecer no decorrer da nossa caminhada qual é a principal bênção que temos na nossa vida. Existe muita possibilidade de bênçãos que Deus pode derramar sobre nós. O Senhor pode abençoar com saúde, o Senhor pode abençoar com sabedoria, o Senhor pode abençoar com bens, o Senhor pode abençoar com oportunidades, o Senhor pode abençoar com relacionamentos, o Senhor pode abençoar de diversas maneiras, mas a principal de todas as bênçãos é a presença dEle em nós, é a salvação do Senhor na nossa vida. Essa bênção é uma bênção eterna. Teve uma palavra aqui que eu compartilhei na igreja, acho que há uns 2, 3 anos atrás, que eu falava sobre tipos de bênção que o Senhor pode nos abençoar, tipos de bênção que nós podemos buscar. E nessa manhã eu posso até fazer um link aqui com aquela palavra, dividindo elas em 2 categorias, irmã Elza: bênçãos temporais e bênçãos eternas. Eu quero começar destacando aqui uma coisa para nós: não é errado você buscar bênçãos temporais para a sua vida. Tem até pessoas que têm dificuldade de pedir ao Senhor por bênçãos temporais. Eu já compartilhei aqui com a igreja, isso foi algo que Deus precisou trabalhar na minha vida durante um tempo, porque eu não me sentia à vontade para chegar na presença de Deus e pedir a Ele por uma bênção temporal, pedir ao Senhor por uma oportunidade, Rogério, uma cura, um determinado bem, alguma coisa. Eu me sentia desconfortável, só que o Senhor trabalhou isso na minha vida e eu aprendo na palavra que não é errado você pedir isso ao Senhor. Você pode pedir por um emprego, você pode pedir por uma cura, você pode pedir por algo temporal que é importante para a sua vida. Podemos pedir,
Mas existe um outro tipo de bênção, que é a bênção eterna, e a gente tem que colocar isso no nosso coração e ter com clareza, Rafael, buscar o temporal não pode colocar em xeque o eterno, amém? Você entendeu essa palavra? Eu posso buscar o temporal, mas eu não devo sacrificar o eterno para conquistar o temporal. Por isso o tema da palavra nessa manhã: não perca o eterno correndo atrás do temporal. E ainda na introdução eu quero te explicar o que está acontecendo nessa passagem. O texto que a gente leu nos mostra aqui no versículo 13, acompanhe comigo de novo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Aqui pode parecer um diálogo meio estranho, né? Um homem levanta no meio da multidão e fala para Jesus, né? Jesus, faz com meu irmão dividir a herança lá comigo, lá, ele está querendo pegar tudo para ele, briga de irmão, né? E aí, Jesus parece que dá um fora naquele homem, Zelinho. Oh, quem me nomeou repartidor entre vocês? Mas, entenda, era comum naquela época rabinos intervirem em situações como aquelas que a gente está vendo aqui. Por exemplo, uma situação de herança mesmo, igual esse texto está colocando. Uma pessoa podia, Patrícia, ir até o seu mestre, até o seu rabino, apresentar aquela causa e o rabino resolveria aquilo, exortando o outro irmão a dividir a herança. E aquele homem, enxergando Jesus, pensou, né? Jesus deve ser um rabino também, ele vai entrar nessa causa aí para mim. Só que Jesus não faz isso para aquele homem. E Jesus coloca: olha, eu não sou repartidor entre vocês. E aí, entrando no problema daquela família, nós podemos identificar uma situação aqui. Em primeiro lugar, é uma família que acabou de passar por uma situação de morte. Se alguém está dividindo a herança, é porque o pai morreu. Era ainda mais costume daquela época, como a gente vê também na parábola do filho pródigo, né? Se um filho chega para o pai e fala: me dá minha parte na herança, é como se ele estivesse dizendo para o pai, né? Olha, o senhor morreu para mim, eu quero a minha herança agora já. Então aqueles filhos estavam repartindo algo porque o pai morreu. A gente pode deduzir isso pelo costume daquele tempo. Então era uma situação de morte, a família estava enlutada. E naquele contexto de perda, a herança está colocada entre dois irmãos e um irmão acusa o outro de não dividir a herança. Ou seja, a questão temporal gerou entre eles ali uma confusão ao ponto de que dois irmãos estavam brigando entre si. E que a gente sabe que esse tipo de situação pode nos colocar numa situação espiritualmente perigosa, porque uma briga em família, um desentendimento em família pode gerar mágoas, pode gerar rancores, pode gerar pecado e isso nos afastar do Senhor. Então nós temos aqui nesse texto uma causa temporal que estava roubando tesouros eternos daquela família. Jesus não conta a parábola depois à toa, existe um propósito. O texto bíblico nos mostra que Jesus conhece o coração das pessoas que vão até ele. Então Jesus conta depois a parábola porque ele identifica na vida daquele homem, na vida da sua família, que uma causa temporal estava roubando tesouros eternos naquela família. E aí eu quero entrar então com você na palavra do Senhor nessa manhã, e o primeiro ponto para a gente refletir é o grande perigo anunciado, o grande perigo anunciado. E aí eu quero ler com você o versículo número 15, vamos lá? Versículo número 15, a palavra do Senhor vai dizer assim: tenham cuidado de não se tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza ou cobiça, dependendo da sua tradução aí, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem.
E aí Jesus começa a contar a parábola daquele homem no versículo 16, uma história. Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Vamos lá, para a gente começar aqui. Jesus começa advertindo no versículo 15 sobre um perigo na vida daquele homem e na vida também de todos nós. Esse perigo se chama cobiça. Na minha tradução está avareza, mas uma melhor tradução para esse texto é cobiça. Que às vezes a avareza ela pode nos remeter apenas a dinheiro. Só que o texto bíblico nos ensina aqui nesse texto, na verdade, sobre cobiça. E a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Então perceba uma coisa. Qual era o problema daquele homem na parábola que Jesus está contando? Lembrando que parábola é uma história, é uma alegoria. Não é um caos da vida real, né? É uma alegoria. Qual que era o problema do homem dessa parábola? O problema dele não era ter em abundância. Em nenhum momento, Guilherme, a palavra vai reprovar aquele homem pelo fato dele ser próspero. Não existe nenhum tipo de reprovação. O problema dele é que ele era rico. Não existe nenhum tipo de situação disso na palavra. E aí, infelizmente, às vezes se desenvolve teologias equivocadas por aí afora, que tenta ligar a proximidade com Deus pelo fato de você ter ou não ter as coisas. É rico porque Deus é com ele. Não, é pobre porque Deus é com ele. Em nenhum momento a palavra do Senhor coloca pobreza ou riqueza como um sinal de que, infalível, de que Deus é com uma pessoa. Nós encontramos, inclusive, eu lembro de uma palavra que eu ministrei aqui há um tempo atrás na igreja, há anos atrás também, sobre a vida do rei Jeroboão II. E aí, o tema da mensagem até era assim, né? Nem tudo que dá certo está certo, né? Que é uma palavra que ensina o seguinte: o rei Jeroboão II foi um rei que prosperou, deu tudo certo, fez obras, Israel prosperou, a nação prosperou, não teve guerra, foi um tempo de paz, mas no final a palavra diz: Jeroboão não agiu segundo o coração de Deus. Deu tudo certo na vida dele, humanamente falando, mas o seu coração, as suas bênçãos eternas foram perdidas. Então, riqueza, pobreza, não é sinal de presença ou ausência de Deus. Está pobre, endividado porque está em pecado. Não, está pobre, endividado porque é homem de Deus. Eu já até contei aqui uma história, né? E aí eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, né? Pastor, eu gosto do pastor tal porque ele é pobre, é todo arrebentado, ele é homem de Deus mesmo, né? E aí a gente até desenvolveu uma conversa bem interessante sobre isso. Então assim, isso é uma coisa que a gente tem que destacar aqui. O texto não reprova o homem pelo fato dele ter. O problema não é esse. Também o problema dele não é o fato dele ter conquistado de uma maneira desonesta. Ele está sendo reprovado porque ele tem muito, porque ele roubou alguém. O texto também não fala isso. Muito pelo contrário. O versículo 16 que a gente leu fala: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele não roubou de ninguém. Ele não passou a perna em ninguém, era um homem honesto, trabalhador, e aí ele teve ali uma colheita muito grande. Qual era então o problema desse homem? E Jesus vai revelar ao longo dessa parábola, porque ele já destacou antes, o problema do coração daquele homem era a sua cobiça. O problema do coração daquele homem está revelado já no versículo 15. Essa parábola de Jesus é uma parábola que ele já aponta o caminho dela antes de começar, e no final ele destaca de novo o ensinamento dessa parábola. E aí nós temos então no versículo 15 e no versículo 21 a explicação disso. O problema daquele homem era a cobiça, na minha tradução está avareza, que é o desejo por mais coisas, é o desejo de querer mais, cobiçar um número maior de coisas temporais, que vão além do que Deus determina ser eternamente melhor. O que é a cobiça no nosso coração? É o desejo insaciável por mais. Eu quero mais. Não, eu quero mais reconhecimento, eu quero mais dinheiro, eu quero mais saúde, eu quero mais roupa, eu quero mais qualquer coisa. Tudo na nossa vida pode nos levar à cobiça. E eu vou destacar aqui alguns exemplos daqui a pouco. Cobiça não é só dinheiro. Embora nesse texto aqui o exemplo seja financeiro, mas
tudo na nossa vida pode nos levar para a cobiça. Repito, a cobiça é o coração insaciável pelas bênçãos temporais. Nunca estamos satisfeitos, sempre queremos mais. E aí, é como diz aquela história que eu contei aqui para vocês, né? Perguntaram para um homem muito rico certa vez, de quanto de dinheiro que um homem precisa para ser feliz, e a resposta dele foi, um pouquinho mais. Que a cobiça ela faz a gente sempre olhar para o que não temos. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Eu serei feliz quando eu tiver tal coisa, quando eu for reconhecido de tal maneira. Só que alcança aquilo e continua infeliz, porque a cobiça nos torna insaciáveis. Como eu falei, pode se apresentar nas finanças, a cobiça material, que é o desejo insaciável pelos bens, que nos leva a um trabalho excessivo e também negligenciar áreas importantes da nossa vida. Não, eu quero mais, e aí vai negligenciando o cuidado com a família, vai negligenciando a vida com Deus, vai negligenciando a própria saúde, vai negligenciando um monte de coisa, porque está igual o hamster na rodinha, correndo o tempo inteiro e sem sair do lugar, porque a cobiça nos aprisiona. Uma outra cobiça também é na vida sentimental, o desejo por encontrar uma pessoa que satisfaça todos os desejos insaciáveis do próprio coração. E a cobiça nessa área é um perigo, porque eu não aceito o fato do outro ser imperfeito como eu também sou. Porque eu preciso ser saciado em tudo. Não, não estou cobiçando não, eu não tenho problema com dinheiro, eu não tenho problema com bens, mas quando a gente quer que as pessoas satisfaçam todos esses desejos insaciáveis no nosso coração, nós estamos vivendo a cobiça na nossa vida sentimental. Ela está nos arrastando sem que a gente perceba, muitas das vezes. E a gente pode também destacar aqui na vida social, no geral, que é o desejo insaciável por reconhecimento, a corrida constante por sempre ter mais palavras de confirmação, palavras de afirmação de terceiros. E aí, o problema é o seguinte, nós vivemos em constante estado de infelicidade. Eu hoje recebi uma palavra que me alegrou, mas amanhã eu tenho que receber outra, porque senão eu vou ficar infeliz e eu vou largar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. O problema da cobiça é real, e Jesus coloca aqui esse aviso, cuidado. Eu quero até ler de novo com você o versículo 15. Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de cobiça, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A vida de uma pessoa não consiste na proporção da alegria terrena que ela tem. Repito, podemos buscar bênçãos temporais, sim. Podemos sonhar com boas carreiras, sim. Podemos sonhar com coisas boas, sim. Saúde boa, sim. Mas o temporal não revela o eterno na nossa vida. Muito pelo contrário, pode ser até enganoso. O temporal pode esconder problemas espirituais graves na vida de uma pessoa. Então nós devemos tomar cuidado. Segundo ponto da mensagem, para a gente aprofundar um pouco mais, é a armadilha que se cai sem perceber. A cobiça é uma armadilha que se cai sem perceber. E aí eu quero ler com você aqui, essa parábola de Jesus é maravilhosa. Olha o detalhe aqui, acompanha comigo o versículo 16. Então Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, agora, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Se a gente lesse só esses versículos aqui, o que a gente viraria e falaria na hora, Alessandra? Um excelente administrador? Um cara de visão?
William, olha a preocupação desse homem aqui, que coisa extraordinária. Esse cara hoje em dia seria um influencer, né, no YouTube. Eu vou te ensinar a administrar bem o teu dinheiro. Esse cara teria aqui boas orientações para dar, mas o segredo interessante dessa parábola é o que Jesus já revelou antes e o que ele vai revelar depois, que é o que? Aquele homem estava se caminhando, se conduzindo pela cobiça. Aquele homem estava fazendo tudo aquilo, uma coisa boa, administrar bem é bom, só que movido por cobiça, aquilo se tornou algo perigoso para si mesmo. Ao ponto, Rogério, dele declarar essas palavras do versículo 19: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, e agora a palavra perigosa, né? Descanse, coma, beba e aproveita a vida. Beba e aproveita a vida. Aquele homem estava tão seguro, Lúcia, que a coisa estava sob controle, que ele declara, Luiz, uma palavra soberba: a minha alma agora tem o suficiente para viver muitos anos. E aí ele já cai da cadeira no versículo 20, né? Que o Senhor fala para ele: louco, nesta noite pedirão a sua alma. Ah, não sabia de nada, irmão Chile, eu tenho muitos anos agora para aproveitar. Hoje acaba para você, meu camarada. E então a parábola conta que aquele homem morre naquele dia. E aí a gente olha nesse texto, que é uma armadilha que cai sem perceber, porque a cobiça ela vai nos levando, ela se disfarça. Pega essa palavra aqui que é importante. A cobiça se disfarça de uma preocupação sincera. Porque, repito, não é errado querer essas coisas temporais, só que a cobiça, ela se veste tão bem, ela se fantasia tão bem, que eu posso correr atrás do vento, como fala Salomão, achando que eu estou fazendo uma coisa boa. Por isso que o nosso coração não é digno de confiança. A palavra do Senhor fala isso. É enganoso, desesperadamente corrupto. Ele nos engana de maneira traiçoeira. É uma armadilha que, quando caímos, demoramos a perceber que caímos nela. E aí a gente fica naquela coisa, né? Ficamos rodando, girando e parece que nada sai do lugar. Aos olhos das pessoas, aos olhos de nós mesmos, estamos fazendo uma coisa boa. Só que a palavra de Deus para aquele homem é louco. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E aí é interessante aqui, uma curiosidade bíblica para nós, Ana. A palavra nos ensina aqui, a parábola, na verdade, nos ensina aqui o seguinte: aquele homem era um homem precavido, certo? Precavido. Construiu celeiro, colheu, aquela coisa toda, humanamente falando, precavido. Só que o Senhor olha para ele, Guilherme, e enxerga um louco. A palavra louco que aparece aqui, ela significa irresponsável. Interessante, né? O homem se enxergava como? Alguém responsável, um homem zeloso. Só que a palavra que Jesus coloca aqui, que o Senhor Deus fala para o homem na parábola é: você é louco, você é irresponsável. Coloca ele como se fosse alguém que estivesse torrando aqueles bens todos. Por quê? Você está acumulando os teus tesouros temporais, mas os seus tesouros eternos estão sendo aniquilados, estão sendo perdidos. Então aquele homem parecia estar administrando bem, mas na verdade ele era um péssimo administrador no final das contas, porque a cobiça desviou o foco do olhar daquele homem. A cobiça fez com que ele caísse nesse problema, nessa cilada, nessa armadilha, e a gente vê então essa palavra aparecendo aqui. E um outro detalhe, né? Na leitura eu até destaquei isso para vocês, né? No versículo 17 até o 19, ele vai falar aqui várias vezes, né? Meus bens, meus celeiros, minha colheita, minha. Essa expressão aparece 5 vezes em 3 versículos. 5 vezes em 3 versículos. E aí é interessante, porque essa semana até postei lá, né? Teve até algumas pessoas da igreja que brincaram lá, o texto grego dessa passagem aqui, né? E é interessante que nos 3 versículos que aparecem ali nessa parábola, a expressão que mais se repete é essa, que é a palavra mou, né? A palavra mou que significa meu, minha, um pronome possessivo em primeira pessoa. Agora falei bonito, hein, cara? Agora faltei aula de português não, hein? O homem vai falando meu, minha, e não é à toa, porque digo de novo, essa parábola aqui,
Jesus faz um jogo de palavras, como a gente está vendo. O homem que é um bom administrador é, na verdade, um louco. O homem que está cuidando do futuro dele, na verdade, é um irresponsável. E as palavras que mais aparecem nesse relato é meu, minha, meu, minha, meu, minha. Porque a cobiça nos faz tirar o olhar do eterno e faz olhar só para nós no presente. Tudo gira em torno das minhas coisas, dos meus problemas, das minhas necessidades, do meu futuro, e aí eu caio nessa armadilha, e aí eu me torno alguém também egoísta, porque eu começo a sacrificar tudo na minha vida em torno da cobiça que eu carrego. Então eu sacrifico o relacionamento, eu sacrifico vida espiritual, eu sacrifico comunhão, eu sacrifico saúde, porque o meu egoísmo tomou conta do coração e a cobiça está acabando comigo. E aí é uma inversão total daquilo que Jesus fala em Mateus 6:33. Pode projetar para mim, por favor? Mateus 6:33. Talvez vocês vão poder falar até de cor esse texto aí, né? Já está projetado aí, amém? Está projetado? Você pode ler aí no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Você leu, Deus falou com você, agora é você e Deus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse homem está invertendo todas as coisas. Meu, minha, meu reino, né? Meu reino, meu celeiro, meu trono, tudo meu. Meu coração. A inversão é perigosa. E eu vou falar, hein? Essa inversão não acontece de uma hora para outra, não. Ela vai acontecendo devagarzinho. Nenhum estrago espiritual na nossa vida acontece de uma hora para outra, né? Uma traição não acontece de uma hora para outra, um roubo não acontece de uma hora para outra, nada de um assassinato não acontece de uma hora para outra, a coisa vai acontecendo. E a gente olha para esse texto aqui, aquele homem foi invertendo as prioridades na vida dele, até o ponto de ouvir de Deus, louco, irresponsável. Ele inverte essa palavra de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E digo de novo, Provérbios 21:20, por favor. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Eu quero ler esse texto com você para destacar aqui uma coisa. Olha aí, ó. Na casa do sábio há tesouros preciosos suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Então é importante a gente incluir nessa reflexão aqui nessa manhã o seguinte: administrar bem também não era o problema daquele homem. O pecado dele não era administrar bem, até porque a palavra está falando, o sábio administra bem. É sabedoria. Só que até mesmo uma coisa boa, que é administrar bem, quando feito com cobiça, se torna um estrago na nossa vida. Se torna uma maldição na nossa vida. A motivação é algo que o Evangelho de Jesus trata sempre. Tudo que fazemos, a obra por si só não quer dizer muita coisa. Tanto é que Jesus vai falar, né, vai ensinar sobre fazer boas obras. A palavra do Senhor vai nos ensinar o quê? Que o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então até mesmo alimentar um faminto pode ser uma atitude reprovável diante de Deus, se eu estiver fazendo por publicidade. Eu vou fazer para me aparecer, para me exaltar. Então a palavra nos ensina aqui que nós precisamos tomar cuidado com a motivação do nosso coração, porque a cobiça é uma armadilha que caímos sem perceber. E eu fecho essa palavra trazendo aqui um caminho para sair desse laço, então. Qual é o caminho para sair fora desse problema? Terceiro ponto, o caminho para sair desse laço. E aí eu quero ler com você o versículo 21, vamos lá? Versículo 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus termina essa parábola destacando aqui que o caminho para sair desse laço é nunca se esquecer que o principal tesouro a ser cultivado na nossa vida é o tesouro eterno. O tesouro eterno é a maior das prioridades. A gente conversou isso aqui na aula dos homens, né? O eterno, muitas vezes, vai exigir da gente o sacrifício de algo temporal. Às vezes a conta não fecha, eterno e temporal ao mesmo tempo. Tem bênção temporal que vai exigir de nós um prejuízo, tem bênção eterna que às vezes vai exigir de nós um prejuízo temporal, seja financeiro, seja sentimental, seja social, seja lá o que for.
Vai exigir, porque não dá. Às vezes a gente quer conciliar um tipo de matemática que no reino de Deus não funciona, que é o seguinte: eu quero ganhar o eterno e o temporal sempre, na mesma proporção. E aí, né, uma vez eu estava estudando lá sobre investimento, que eu gosto dessas coisas, sou meio doido, e aí eu estava vendo lá que é o seguinte: você tem que diversificar, né, investimento aí, carteira, porque uma hora um lado vai desvalorizar, valoriza o outro, você não perde muito. Então nem na economia você ganha sempre, meu camarada. E às vezes a gente quer ganhar também com Deus. Não, Senhor, olha, eu quero ser salvo e não quero perder nada nessa terra, eu quero ter uma vida confortável, aleluia. Você pode até querer, mas querer não é poder não. Às vezes a gente perde o eterno porque a gente está preocupado em manter as duas coisas aqui. Só que tem hora que para conquistar o eterno eu tenho que perder alguma coisa do temporal, não adianta. O caso desse homem aqui é um exemplo disso. Aquele homem estava tentando ganhar tudo ao mesmo tempo, problema. E aí, então, qual é o caminho para sair desse laço? E aí eu digo para você, não é errado você amar a sua família, não é errado você amar o seu trabalho, não é errado você gostar daquilo que você conquistou, ter carinho por aquilo, não é errado você sonhar em conquistar algo que você ainda não alcançou, não é errado. Só que a questão é, a grande questão é a posição daquilo em nosso coração. A grande questão é a posição de cada uma dessas coisas no meu coração. Eu posso amar o Bernardo, eu posso amar a Natane, eu posso gostar de ser pastor, eu posso gostar do meu gol bolinha, eu posso gostar do meu cachorro, eu posso. Só que a questão é, cada coisa no seu devido lugar. Quando algo sai do lugar que deveria ocupar, aquilo deixa de ser uma bênção e se torna um ídolo. E aí a gente tem que vigiar, temos que tomar cuidado. E aí eu ensino até agora o Rogério vai gostar, do Agostinho, que é os amores ordenados. A gente precisa saber no nosso coração, amor é algo bom, amor desordenado é algo ruim. Ah, Deus, se eu perder isso na minha vida, acabou. O altar está aqui nessa manhã aqui para dar uma ajeitada nisso aí. Ah, Senhor, se acabar minha saúde, meu Deus do céu, minha vida acaba. A gente se entristece, a gente sofre, só que a questão é que o maior de todos os amores tem que ser o nosso Deus. Ao ponto da gente poder declarar como Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, que os animais morram no campo, que o fruto da oliveira minta, que dê tudo errado, que o Flamengo seja campeão, ainda que dê tudo errado, a conta de luz atrase, ainda que não aconteça, a mangueira do carro estoure, ainda que dê tudo errado, eu todavia me alegrarei no Senhor. A alegria certa. De novo, eu não estou falando que é para você fazer festa quando você perdeu o emprego. Ah, eu estou desempregado, o pastor me ensinou que tem que dar uma festa, culto de ação de graça, por quê? Estou desempregado, o patrão mandou embora. Não é isso. Você pode se entristecer. A questão é, cuidado, qual é a sua maior fonte de alegria? O que é o Senhor da sua vida? O que é que governa a sua vida? E aí, amados, olha uma palavra que eu destaco aqui também. Isso é uma palavra que bate em todos nós aqui. Bate em mim também. Porque o nosso coração é igual o cabo, né, Tiago? Estava conversando com o Tiago aqui. A igreja está bonita, né? Tiago ontem, depois você dá um abraço, dá um beijo no Tiago. Tiago ontem veio aqui na igreja, está de férias. Olha o que o varão fez. Veio para a igreja arrumar os cabos. Eita maravilha. Homem para casar, hein? Ó, varão, abençoado. Tiago veio ontem aqui, arrumou os cabos. Arrumou a mesa lá atrás, aí mídia, agora é para manter organizado, hein? Fala a Deus, aí, Tiago, todo. Só que eu falei com o Tiago? Falei, Tiago, só que é aquele negócio, né? É igual casa, a gente arruma, só que daqui a pouco, né? Daqui a pouco começa a brotar um cabinho aqui de novo. Daqui a pouco um copo lá atrás, ô misericórdia, copo não, né, gente? Vamos lá, vamos jogar fora. Começa a aparecer coisa fora do lugar, acontece. Por quê? A gente arruma um dia e aí tem que arrumar depois de novo, porque a coisa vai bagunçando de novo, o ser humano é meio esquisito. A gente limpa a casa hoje, dependendo como for lá a tua casa, se você tiver um cachorro igual o meu, amanhã tem que limpar de novo, né? É assim que a coisa anda. A nossa vida também. O nosso coração está constantemente correndo atrás de algum ídolo para chamar de seu, o tempo inteiro. Arruma hoje. Amanhã, se você ouvir essa mesma palavra de novo, Deus vai falar com você de novo, porque nosso coração ele fica nessa batalha. Então a questão é colocar tudo no lugar. O caminho para sair desse laço é nunca deixar de priorizar o eterno. Nunca. O principal de tudo é o eterno. É o eterno.
Pastor, perdi, estou triste, chateado, não deu certo, falhou, o time perdeu, a casa furou, deu coisa, mas o que é eterno está sendo cultivado. Continuo satisfeito. Projeta para mim Provérbios 30 agora, versículo 7. Provérbios capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. E que essa seja a minha oração e a tua, amém? Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. A oração do sábio: Senhor, eu não quero nem mais, nem menos, eu quero que for melhor para mim. Cada ser humano é único. Tem coisa que para o outro vai ser maravilhoso, que se Deus te der, acaba com a tua vida. Tem coisa que às vezes a gente tem que entender, olha, Senhor, o que é para mim? Eu quero o necessário para mim. Porque tanto como eu falei no início da pregação, tanto a riqueza como a pobreza pode ser um problema. A questão toda é que o sábio está declarando que, Senhor, que eu encontre no Senhor o meu contentamento. É isso, é isso. Eu vou correr atrás, eu vou sonhar, eu vou buscar, mas, Senhor, eu não quero nem mais e nem menos. Eu quero o que o Senhor sabe que é melhor para mim. Que meu coração descanse nisso. Quando vivemos isso, Deus nos faz verdadeiros adoradores. Quando vivemos isso, Deus nos faz pessoas servas. Quando vivemos isso, Deus provê o que precisamos. Eu nunca vi o Senhor desamparar um discípulo amado dele. Por mais, a gente pode até não ter o tanto que a gente queria, mas desamparado ninguém pode falar que ficou. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel o tempo inteiro. Então, deixa essa palavra para nós nessa manhã. Não perca o eterno, correndo atrás do temporal. Pastor, essa palavra foi confrontadora. Foi para mim também. Para todo mundo, para todos nós. Porque ninguém aqui está pronto. Se alguém estiver pronto aqui, você vem no final para eu orar por você. Vou pedir para Deus te recolher, com todo respeito. Não tem ninguém pronto aqui. Essa palavra é para todos nós. Que o Senhor nos ajude. É uma manhã de ceia, é uma manhã de concerto. E que o Senhor nos ajude nisso. Não perca o eterno correndo atrás do temporal. Se coloque de pé. Senhor, te agradecemos nessa manhã por essa palavra. Louvamos o teu nome, Senhor, e te engrandecemos. Obrigado, Senhor, porque essa exortação produz vida para nós. Não nos permita, Senhor, cair nessa cilada da cobiça. Senhor, que o nosso coração não seja um coração insaciável, um coração que nos conduz, ó Pai, num constante incômodo, numa constante tristeza, infelicidade. Senhor, nós queremos a bênção do contentamento. Queremos a bênção do contentamento, Senhor, de poder viver a alegria agora. Independente daquilo que já conquistamos ou que ainda não, que nós possamos já ter o contentamento do Senhor no nosso coração. Senhor, que nós possamos entender que a alegria não é a chegada, é o caminho percorrido. O Senhor é o caminho, o Senhor Jesus é o caminho. Senhor, nós te agradecemos e recebemos essa palavra de todo o coração e oramos ao Senhor em nome de Jesus.